Primeiro, queria agradecer a todas as pessoas que estão hoje presentes aqui e ao professor Maurício, de forma especial. O grupo de estudos interdisciplinares em ciências sociais tem uma proposta de, a cada mês, discutir um tema com uma pessoa que trabalha essa temática em diversas áreas do conhecimento. Então, depende muito do que o grupo está estudando também, ou não necessariamente vinculado somente ao que o grupo estuda, para discutirmos de forma ampla essas temáticas que nos causam inquietação, que pesquisamos, investigamos e tem um percurso nesse caminho. Agora, apresentar o professor Maurício Soares, que é mestre em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, bacharel em teologia pelo Instituto de Teologia de Recife e formado em história pela Universidade Católica de Pernambuco. Como o Maurício foi meu professor na graduação, eu me permiti ser mais sentimental do que eu já sou, naturalmente, na apresentação. Maurício, para mim, enquanto aluno, é um partejante de pensamentos, um professor que oferece a ideia socrática em sala de aula, da maêutica, e que causa inquietação no caminho de construção desse conhecimento. Não seria exagero dizer que Maurício auxiliou a divulgar questões filosóficas a milhares de pessoas, e esse valor não é exagero, através das suas aulas de filosofia, tão concorridas e em diversos cursos, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Portanto, é com grande satisfação e uma alegria imensa que revejo meu querido professor de filosofia, e hoje eu tenho alunos que foram meus e que já foram alunos de Maurício também nessa sala. Então, para mim, ainda é muito melhor nesse sentido. Hoje vamos trabalhar... Hoje vamos trabalhar a questão sobre culpa e o quanto isso pode estar na nossa cotidianidade. E vou passar agora a palavra para Maurício, que é quem de fato queremos ouvir. Então, é um prazer, Maurício. Fica à vontade. Bom, à vontade já estávamos, né? Pessoal daí, nós de cá, a gente sempre procura ficar à vontade, né? Agradeço a Sérgio o convite que me fez, que foi muito instigante e provocador, né, para, dentro da nossa atividade de pensar, encontrar uma forma de compreender, né, este mundo em que nós estamos vivendo, de uma avalanche, que eu chamo, como é que se diz, de um conservadorismo não inteligente, né? E, ao mesmo tempo, né, buscar uma desconstrução, né, de um modelo de civilização que foi implantada para nós, né, com o surgimento do patriarcalismo aos dias de hoje, naquilo que nós chamamos de sentimento de culpa, né? Esse sentimento de culpa acompanha a gente há milênios, né? Há milênios, né? Então, na minha fala, eu tentei abordar alguns aspectos no texto que eu enviei para vocês e naquilo que me preparei para conversarmos juntos. Depois a gente partilhar e abrir a conversa, né? Eu acho que o fundamental é a gente conversar juntos, né? É a gente fazer essa partilha de saberes, né? Isso aqui é o que é importante. Então, dentro dessa partilha de saberes, né, o primeiro ponto que eu quero destacar é de que, partindo de Jasperi, né? Jasperi tem uma expressão muito formidável que eu gosto muito, né? Que é o momento da era axial, né? O momento da era axial é aquilo que nós chamamos em que consistiu na construção, né, dos modelos de civilização que nós conseguimos configurar até os dias de hoje, né? E visualizamos até os dias de hoje. Esse momento da era axial é a formação dos grandes impérios, né?
E com a formação dos grandes impérios vieram, né, conjuntamente, né, os sistemas de opressão, o sistema de escravidão, né? E, dentro dessa perspectiva, a gente conheceu cada vez mais a configuração hierárquica de uma ordem que nós chamamos hoje a dimensão patriarcal, que vai se configurar em duas dimensões, né? Na ordem jurídica e o sistema metafísico, né? A ordem jurídica, para nós, ela é conhecida desde o Código de Hammurabi, na Mesopotâmia, da qual nós herdamos a cultura judaica ou a cultura semítica, né? Essa ordem jurídica que está fortemente ligada à questão da lei, né? Que também se expande no Ocidente através da civilização romana, né? Mas existe uma outra ordem que está muito entranhada dentro da gente, que é muito mais que a ordem jurídica, que é a construção metafísica do ser humano. E é dentro dessa construção metafísica do ser humano que nós vamos encontrar a perspectiva da consolidação do sentimento de culpa. Ora, a culpa, ela é introjetada na gente a partir de uma perspectiva na qual a gente se sente culpado por ter violado ou por ter, como é que podemos aqui dizer, por termos burlado um interdito, uma lei, né? Ora, a gente conhece essa perspectiva muito presente na vida da gente a partir daquilo que nós chamamos o mito adâmico. O mito adâmico vai mostrar exatamente essa perspectiva de que nós, burlamos a lei, né? E ao burlar a lei, nós contraímos, uma culpabilidade, nós contraímos, aquilo que nós chamamos, dentro da perspectiva cristã, contraímos o pecado. E esse pecado é algo que inflige em nós uma culpa, né? Uma culpa que leva a gente a se manter cada vez mais dentro de um processo de, como é que eu posso aqui chamar, de um processo de culpabilidade. E essa culpabilidade a gente traz ela, ao longo dos milênios, ao longo dos séculos, aos nossos dias, introjetada dentro da gente, que é exatamente o problema de infligir, aquilo que podemos considerar a ordem estabelecida. Qual é a ordem estabelecida? A ordem estabelecida é aquilo que nós chamamos o modelo patriarcal, em que aquele que está sobre o topo da hierarquia tem um controle e os demais outros temos que obedecer. Ora, é dentro da perspectiva da obediência ou desobediência que vai se instalar a culpa. Enquanto esse processo de nós, seres humanos, não aceitarmos ou burlarmos aquilo que chamamos de configuração existente de uma ordem social. Isso aqui fica muito bem claro dentro do mito adâmico. Uma outra perspectiva que nós podemos colocar é a partir da filosofia grega, que é a introjeção da culpa a partir do mito da queda, Todos nós sabemos e conhecemos o mito da queda em Platão, que está configurado numa alma que cai ou que se encarna dentro de um corpo. O corpo passa a ser o grilhão, ou passa a ser o tormento da alma, passa a ser a prisão da alma, E a alma, ela reluta para se libertar do corpo, naquilo que nós chamamos na perspectiva dos prazeres, ou daquilo que nós podemos dizer da sensualidade da existência. Bom, aqui a gente pode colocar-se dentro dessa perspectiva. O problema metafísico, está exatamente em colocar a gente diante da imperfeição e da perfeição. Isto é, preferimos dizer em filosofia,
nos coloca dentro de uma perspectiva da finitude, né, e da infinitude. Né? Ora, o que é a finitude? A finitude é a nossa falibilidade, é a nossa fragilidade, é a nossa condição falível. Né? Essa é a condição de nós sermos enquanto seres humanos. Né? Mas, né, nós não aceitamos essa condição, porque queremos a infinitude. O que é a ordem metafísica? A ordem metafísica é aquele projeto de uma infinitude, de uma perfeição na qual todos nós devemos nos ajustar. Né? Daí, qual é o problema da culpa aqui? Né? Ou como nasce a culpa aqui? A culpa nasce enquanto não aceitação da nossa condição falível. Né? Daí, por que a gente traz ou carrega a culpa? Porque a culpa, ela nasce com a gente, como diz Agostinho, ó feliz culpa de Adão. Né? Por que a culpa nasce com a gente? Porque fora posto em nós, como nós sabemos, né? Fora introjetado em nós esse sentimento de não aceitação de nossa condição falível, da nossa condição limitada, da nossa condição de ser na finitude. Né? Então, a gente pode aqui colocar dizendo o quê? O que é a culpa? A culpa é a não aceitação da nossa falibilidade. A culpa é a gente, né, não aceitar a nossa condição finita ou a nossa condição de sermos falíveis. Né? E aí foram construídos ao longo da história vários mitos, né, que para nós se configuraram enquanto mitos, né, que nos leva a introjetar um sentimento de culpa. O mais popular entre nós, né, por conta da nossa civilização ocidental, marcada profundamente pelo cristianismo e a concepção judaica, né, de criação, em que nós trazemos o mito adâmico enquanto aquele momento originário em que a gente desobedecer à ordem, ao interdito não comer o fruto da árvore da ciência e da vida, né, significou para a gente imputar uma culpa. Né? Isto é, a gente trazer dentro de nós, né, esse sentimento de que a gente burlou a ordem. E para que a gente possa, né, se integrar à ordem, a gente tem que submeter, né, à lei. Né? Já que a gente, o grande problema da gente foi ter, né, burlado a lei. Então, voltar à ordem originária significa a gente submeter à lei. Ora, esta submissão à lei nos desvela, nos mostra, enquanto seres humanos que somos, dentro de uma perspectiva em que a gente deve, cada vez mais, no caminhar histórico da gente, alimentar esta culpa. Daí, por mais que a gente se sinta, né, como é que se diz? Uma pessoa que esteja fazendo bem, mas a gente carrega a culpa dentro da gente. Né? Por mais que a gente tenha cumprido as tarefas, por mais que a gente tenha desempenhado o papel de nossa vida social, né? Mas a gente acha que sempre ficou algo que a gente devia fazer. Eu podia ter feito melhor, poderia ter sido melhor. Né? A minha vida poderia ser melhor. Né? A gente nunca acha de que a gente, né, faz ou fez, né, aquilo que devíamos fazer. Né? O que é fazer aquilo que devemos fazer? Aquilo que nos é possível. O ser humano é um ser da possibilidade. O ser humano é um ser que está cada vez mais, né, procurando fazer o seu viver dentro das circunstâncias na qual ele está inserido. Essa é a condição de nós, seres humanos. Né? Então, a partir dessa perspectiva do mito adâmico, nós vamos encontrar, ao longo das culturas, né, que se configuraram como culturas de uma elite, como é que chama? Hierárquica dominante, né? Nós vamos encontrar o mito do Prometeu, por exemplo, né? O mito trágico, né? Porque a grande beleza da tragédia é exatamente mostrar a nossa finitude, mostrar a nossa condição finita, mostrar que nós, seres humanos, somos seres que estamos cada vez mais, né, dentro da nossa fragilidade. Né? Porque as tragédias mostram, né, o falimento humano. Né?
a falibilidade humana, né? É a gente se encontrar com ela, para que dentro dela a gente possa cada vez mais construir a nossa existência. Então, o mito de Prometeu vai exatamente mostrar essa perspectiva para a gente, mostrar de que nós, né, ao termos adquirido, ou Prometeu ter nos dado o fogo, nos colocou dentro de uma situação de igualdade diante dos deuses. Então, qual é o nosso pecado? Ou qual é a nossa culpa? A nossa culpa é querer ser Deus, ou querer ter o conhecimento da ciência. E aí, veja, que aqui nós voltamos ao mito adâmico, o mito da árvore da vida, que exatamente coloca, vocês serão sabedores do bem e do mal, vocês terão conhecimento, terão a ciência. Ora, essa perspectiva leva a gente para perceber-se dentro de uma situação na qual nós estamos inseridos dentro de uma perspectiva onde somos desculpa aqui que deu uma falha. Então, a gente colocou-se dentro de uma perspectiva em que a gente se sente que a nossa relação com o divino, ou a nossa relação com o transcendente, é uma relação de inferioridade. Isto é, a culpa é a gente exatamente querer ser Deus, ou se colocar numa relação de dialógica com o divino, e não a gente querer, como é que se diz? A culpa é a gente querer se colocar numa relação dialógica com o divino e não aceitar a nossa condição de ser finito. Portanto, a nossa condição de finitude é aquilo que é a origem do mal. O que é o mal? O mal é a nossa condição finita. Portanto, a culpa como trajetória de nós, seres humanos, é esse momento no qual a gente se coloca dentro de uma perspectiva em que a gente vê a nossa afabilidade como uma condição má. E o que é a condição má? A condição má é a gente cada vez mais não se ajustar à ordem. E o que é não se ajustar à ordem? Não se ajustar à ordem é a gente querer viver na liberdade. Então, somos culpados por quê? Porque queremos ser livres. Há tanto que no mito adâmico fica muito claro para a gente de que o mal da gente é o livre-arbítrio. Santo Agostinho deixa isso muito, muito claro no seu texto sobre o livre-arbítrio. O mal é a gente se colocar dentro do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, como é uma escolha, ele passa a não ser livre-arbítrio, mas servo-arbítrio. Porque arbitrar é a gente como é que se diz? Arbitrar, escolher a partir do outro, e não a partir da gente. Porque se eu tenho um livre-arbítrio entre comer ou não comer o fruto proibido, entre fazer isso ou aquilo, se eu tenho o direito de escolher, por que tu me castiga ao escolher? Então, o problema não está no livre-arbítrio. O problema está em eu não me submeter ao teu arbítrio, ou à tua vontade. Então, veja só, aqui a gente vai trazer agora a questão da culpa para o âmbito da vontade, ou o âmbito do desejo. Então, veja, todo o processo mítico, ou todo o processo de construção da culpa dentro da civilização ocidental, ela está voltada nessa perspectiva, minimizar o desejo de ser e maximizar a culpa de sermos aquilo que somos, potencializar a culpa, para que a gente se veja como nada e nos vendo como nada enquanto um nada a ser, e não um nada enquanto condição de ser. O que é o nada enquanto condição de ser? De que na minha nadificação, ou na nossa nadificação, nós, seres humanos, encontramos a nossa possibilidade.
O nada é a possibilidade de ser, e não a anulação, né? Ora, o que é que faz a culpa? A culpa nos anula enquanto possibilidade de sermos seres para a liberdade, né? Se nós não somos seres para a liberdade, consequentemente, nós não seremos seres que temos autonomia. E perder a autonomia implica, né, a gente criar um sistema de dependência. Então, podemos aqui dizer o seguinte, né? Qual é o horizonte proposto pela culpa para nós, seres humanos? O horizonte proposto pela culpa é a possibilidade de nós, seres humanos, né, não sermos, né? E essa possibilidade de nós, seres humanos, não sermos, né, implica a gente, como é que se diz, não reconhecer a nossa própria humanidade, né? E quando nós não nos reconhecemos enquanto humanos, né, nós nos submetemos à dominação do outro. Então, veja aqui, duas coisas. Primeiro, quando a gente não se reconhece, como a culpa leva a gente a não se sentir humanos, né? E não se sentir humano implica a gente submeter-se ao outro. Eu nunca esqueci na minha formação, durante a minha formação acadêmica, uma experiência que eu tive quando estudava graduação e fui fazer uma visita de campo no lixão, aos arredores de Recife. E, ao fazer essa visita, nos esbarramos com uma senhora que estava no lixão. A primeira impressão para a gente estava catando lixo, né? Catando papelão, coisas que poderiam ser recicláveis. Bom, ao nos aproximar, percebemos que a mulher estava catando ratos, né? Ficamos impactados, né? Eu perguntei à mulher, senhora, né? Senhora, por que a senhora está procurando ratos? Ela disse, para comer, meu filho. Disse, comer ratos? Né? A gente logo se impactua, né? Se enoja. Ela disse, sim. Eu digo, mas a senhora não tem nojo de comer rato? A resposta dessa senhora nunca esqueci na minha vida. Não, né? Não tenho nojo de comer rato. Por que vou ter nojo se eu sou mais rato do que o rato? E eu fiquei a pensar. Fiquei a pensar naquele dia, né? Aquela senhora fez mudar a minha vida completamente naquele dia, né? Eu não tenho nojo porque se eu sou mais rato do que o rato, foi o que aquela senhora estava dizendo. Né? Sou mais rato do que o rato. Ela estava dizendo o quê? De que ela não se via como ser humano. Né? E quando a gente não se vê como ser humano, a gente não luta pela humanidade da gente. Né? E quando a gente não luta pela humanidade da gente, a gente se entrega à submissão dos outros. Né? A gente vê isso, por exemplo, a gente olha, não sei na realidade de vocês aí, mas aqui, muito presente, as mulheres que são maltratadas, o machismo, né? Claro que aí em outras perspectivas, mas o machismo aí também afetam as mulheres, né? Que submete a determinadas circunstâncias, a gente não sabe, né? Amam tanto, se submetem, depende tanto que não veem mais a sua dignidade e se submete, né? E se sente culpada por ser rato, né? Aquela senhora, ela se sentia culpada por ser uma ratazana, desculpa a expressão aqui entre aspas, me comove a dizer isso, mas ela sentia-se, né, culpada por isso, né? E a situação, a condição dela é essa, né? Daí, o efeito da culpa, ele está exatamente aí, né? Você se sente tão inferiorizada, você se sente tão indigno da tua humanidade que você não luta pela sua humanidade. Esse é o mal da culpa. Né?
em todos os aspectos, em todos os níveis. Se você for olhar no cotidiano da vida, né? Desde pequenininho que a culpa é introduzida na gente. Eu digo, né? Aliás, né? Vou aqui para Freud, né? Tenho algumas observações, questionamentos a fazer a postura freudiana, porque em certos aspectos Freud é machista, mas Freud acertou de cheio, né? Quer dizer, a introjeção da culpa está desde, né, o ventre, né? É algo inconsciente, já está, já nascemos prenhe, né? E o salmista da Bíblia cristã, né, judaica cristã, existe, né? Nasci no pecado, né? A gente já nasce com a culpa do pecado, a gente já nasce com a culpa de ter errado, né? De ser errado. A gente já nasce, quer dizer, aquela situação na qual nós estamos inseridos, naquele ambiente que nós estamos inseridos, a culpa é nossa. Eu sou culpado de ser pobre, por exemplo. Não sei, mas aí como é que é a realidade? Mas aqui, por exemplo, as igrejas pentecostais, elas fazem muito isso. As igrejas pentecostais, elas alimentam a culpa, né? Quando eu falo igrejas pentecostais, a gente só liga as igrejas que estão ligadas ao protestantismo, aqui dizemos os evangélicos, né? Mas na igreja católica, os carismáticos, os neopentecostais católicos também têm o mesmo discurso, né? Em menos proporção, porque a hierarquia é mais pesada sobre eles, mas o discurso é o mesmo, né? O que faz o discurso? Você é pobre porque você é indigno, né? Porque você é pecador, né? Você é pobre por conta disso, né? Então, como é que se diz, né? Se liberte do pecado, né? E para se libertar do pecado nas igrejas pentecostais, né? Se liberte do pecado, pague seu dízimo, trabalhe, pague seu dízimo, que Deus vai lhe dar em dobro, né? A teologia da prosperidade, né? Então, por trás existe toda aqui essa questão de culpa, né? Outro dia me perguntaram, estava dando uma palestra, então me perguntaram, Maurício, a origem da propriedade privada, né, está ligada ao patriarcalismo, sim, é verdade, mas está ligada ao patriarcalismo porque o patriarcalismo, né, está ligado ao sentimento de culpa, né? A propriedade privada, ela vai se consolidar, né, com o sentimento de culpa, né? Então, a gente só vê de que a privatização está na questão econômica, a privatização está na questão religiosa, né? À medida que você introjeta a culpa, você também introjeta, né, uma privatização. A privatização do pecado é seu, né? O pecado é seu, você é culpado, né? Então, veja, aqui o que eu quero colocar para vocês, para a gente discutir, ampliar o discurso e a conversa, é essa perspectiva. A culpa enquanto, né, o medo da não aceitação da nossa condição humana, o medo da nossa finitude, e o medo da nossa finitude leva a gente, o medo da nossa finitude leva a gente a não se sentir humano, ou sentir que a nossa humanidade não é algo bom, não é algo legal. A humanidade da gente não é algo que a gente tem que ter orgulho ou se gabar dela, a gente tem que lutar por ela. Mas a nossa humanidade, ela é algo que nos faz ser indigno. Indigno por quê? Porque a humanidade, ela é, como é que se diz? Ela nasce dentro da culpa, né? A culpa originária de Adão, a culpa originária que está ligada como é que se diz? A nossa condição falível, né? Então, essa é a primeira questão, né, para a gente partilhar a conversa, abrindo o diálogo, né? Então, essa perspectiva, a gente sentir-se indigno, né, sentir-se indigno. A outra questão, ao sentir-se indigno, a gente cria, né, a culpa cria um senso de dependência, né? Essa é a perspectiva metafísico-filosófica da culpa, né? A dependência. Toda a construção metafísica, né, de uma vida, né, a verdadeira vida depois da morte, a verdadeira vida, como Platão dizia, o mundo das ideias, né? Essa é a verdadeira vida, né? A verdadeira felicidade, né, é saindo para fora, né, nos faz refém de uma dependência, né? Então, né,
de que a gente precisa de uma força externa que possa determinar para a gente, ou dizer para a gente aquilo que é ou aquilo que somos, né? Ou aquilo que a gente precisa fazer, né? Ou deve fazer, né? Kant entendeu muito bem isso, né? Quando dá a sua moralidade, né? Sua moralidade do dever ser, né? A gente deve fazer, né? Imperativo categórico, né? Kant entendeu muito bem essa perspectiva, né? De que está dentro da ordem social, né? Então, dentro dessa perspectiva metafísica, a gente vai construir uma hierarquia de valores em que coloca, né, uns como dignos e outros como indignos, uns como santos, outros como pecadores, né? Aqueles que são santos, né, aqueles que têm melhores condições de vida, né? Porque a gente vê, né, santo pobre, né? A gente conhece santos que faz caridade para os pobres, mas santo que é pobre, né? Primeiro não tem dinheiro para se canonizar, né? Então fica difícil, né? Fica difícil. Não tem dinheiro para pagar o advogado lá para poder defender, né? Mas a gente, quer dizer, o santo se santifica à custa dos pobres, né? Ele só porque tem pobre, né? Só porque tem pobre ele santifica. Mas o pobre ser santificado, um pobre que é santo, cadê ele, né? Um pobre que é santo, né? Aquela senhora do Luxão, eu fico pensando, meu Deus do céu, ela devia estar no altar, na glória e nas honras dos altares, né? Deveria estar na glória dos altares, mas não está, não está, né? Ela está, né? Não está onde, né? Catando ratos, né? E tantas pessoas que a gente vê em nossa situação. Evidentemente que vocês aí têm uma situação de pobreza que é diferente da nossa aqui, né? Mas encontramos pobres em todos os lugares do mundo, né? Haja vista, né, os buracos que são abertos nos Estados Unidos, né, quando a gente vê, né, bloque por aí afora, né, os buracos de miséria que existem lá dentro, né? E aí a gente fica a se perguntar, né, de que nós, seres humanos, precisamos desconstruir a culpa. A gente partilhar a conversa e terminar a minha conversa. E estender a conversa para adiante. Então, a desconstrução da culpa, ela está aqui nessa perspectiva que eu coloco em 3 aspectos. A desconstrução da culpa, ela passa, né, pelo primeiro momento, o resgate da nossa consciência de dignidade humana. O que é o resgate da nossa dignidade humana? Significa a gente saber conviver com a nossa finitude, nossa falibilidade, nosso falimento, né? Isto é, com a nossa condição de sermos seres falíveis. Nós não somos perfeitos. Humanidade não é perfeição, né? Perfeição é divindade. Nós não somos, né? Não somos divinos, né? Aspiramos, né? Buscamos, né? Mas nós não somos. Então, para que a gente possa desconstruir a culpa, a gente tem que olhar de que a gente precisa buscar aceitar a nossa condição humana. Isto é, sair de uma vida inautêntica para uma vida autêntica. O que é uma vida inautêntica? É a não aceitação de quem somos. O que é uma vida autêntica? A gente começar a aceitar quem nós somos e procurarmos ser melhores do que aquilo que somos, né? Isso é a vida autêntica, mas tendo consciência de que nossa condição é a condição da imperfeição. E aí, veja, quando estou colocando isso, a gente está desconstruindo a metafísica. Em vez de procurar um mundo da perfeição, a gente construi um mundo de relações, em que a gente possa, cada vez mais, criar um mundo onde as pessoas, né, possam, né, se construírem em sua humanidade, né, ajudando, sendo solidárias, né, fraternas umas com as outras, né? Isso aqui é de fundamental importância, né? Segundo momento, a gente pode aqui dizer, né, para desconstruir a culpa, é necessário de que a gente procure buscar dentro da própria construção simbólica da culpa, né, o futuro narrativo ou o futuro simbólico
que se encontra dentro dos mitos ou das narrativas. Né? Isto é, a gente, em vez de procurar olhar, vamos usar aqui linguagens hegelianas, né? Ou marxistas, em vez de a gente olhar a síntese, né? Em vez de a gente olhar a síntese, né? E a tese, a gente olhar a antítese. Isto é, dentro da própria culpa, procurar encontrar, né, as suas transformações. Aquilo que ela nos leva à sua própria desconstrução. Né? Isto é, para a gente possa a desconstrução ser não uma coisa de fora para dentro, mas uma coisa de dentro para fora. Né? Isso é, a gente precisa, na nossa sociedade, encontrar uma forma de como desconstruir a culpa, encontrando dentro da própria culpa aquilo que são as suas contradições, né? Buscando as suas contradições, porque as contradições, diferentemente de Platão, da ordem metafísica, essa é a grande habilidade do marxismo, né? De Hegel e do Marx, né? Em vez de olhar as contradições como algo negativo, né? Como fez Platão, né? Na ordem metafísica, mostrar as contradições como algo positivo, né? De que nós estamos construindo, a partir da nossa finitude, um outro modelo de sociedade. Então, esse seria o segundo momento. O terceiro momento é a gente buscar, de forma propositiva, ensaiar, né, novas perspectivas de alternativas de uma vivência diferente. Né? E a propositura é exatamente isso, essa, né? Diante das situações, em vez da gente ter um olhar crítico sobre, né, o mundo, sobre a realidade, a gente temos um olhar interpelativo. O que eu quero aqui dizer, veja, não estou aqui dizendo que não devemos ter um olhar crítico. Né? O que eu estou aqui dizendo é que nós devemos ter um olhar interpelativo, isto é, deixar que a situação, as situações, deixar que, né, o contexto em que estamos inseridos, eles nos provoquem, eles nos questionem. Isto é, nós somos muito mais perguntados, interpelados pela vida do que nós podemos questionar sobre a vida. A vida é um processo constante e contínuo de sermos interpelados. Isto é, a gente só pode interpretar socialmente a sociedade, a gente só pode interpretar se a gente se deixa se interpelar por esta sociedade. Como eu dizia para vocês, né, me deixar interpelar por aquela mulher que estava catando ratos, né, que ainda hoje me interpela, né, me provoca profundamente. Né? Como é que ela me interpela? Quer dizer, essa sociedade, isto é criar um mundo diferente, porque a gente propõe isso, porque eu estou querendo dizer isso, concluindo, né, porque eu estou dizendo isso? Porque a gente propõe um mundo diferente, mas estamos fazendo esse mundo ser diferente. Né? Especificamente nós que lidamos com o mundo acadêmico, o mundo intelectual. A gente propõe um mundo diferente. A gente tem uma visão crítica de um mundo diferente a partir da realidade que se apresenta para a gente. Mas a gente se interpela, a gente faz esse mundo ser diferente, a gente está sendo diferente, né? Em outras palavras, nós estamos sendo um diferencial dentro da massa, né? Dentro dessa perspectiva da culpa. Então, a desconstrução da culpa passa fundamentalmente por esse momento pelo qual nós somos chamados e chamadas, né, a nos rever dentro de um processo, primeiro, né, de libertação dela, nos libertar da culpa. Libertar da culpa significa assumir a nossa finitude, não somos perfeitos, né? Viver com as nossas imperfeições. Segundo, né, olhar as nossas próprias contradições, porque nós estamos inseridos numa sociedade que introjetou na gente, por milênios, uma culpa, para que a gente possa se ajustar a uma ordem, a um modelo de sociedade patriarcal.
porque no discurso discussamos muito bonito contra o patriarcalismo, contra o machismo, mas na prática a gente vive fazendo as mesmas coisas que o discurso machista, né? Só que de forma velada. Né? É feito, aqui no Brasil nós dizemos assim, né? Meninas e meninos. Aqui no Brasil nós dizemos assim, é feito evangélico. Né? Evangélico é um protestante católico velado. Né? Velado por quê? Porque ele diz que ele é contra fazer promessa, fazer devoção para os santos. Né? Mas de forma velada ele faz a mesma coisa, dando as coisas para Deus, pagando dízimo e tudo mais. É um velamento. Né? De forma velada ele está lá maquiado. Né? Então a gente muitas vezes maqueia a situação, mas estamos fazendo a mesma coisa que a situação propõe a gente. Né? E, por último, né, a gente, para que possamos fazer uma desconstrução da culpa, a gente precisa olhar, né, esse momento que estamos vivendo, né, que exige de nós um comprometimento social com aquilo que nós chamamos, né, causa do mais pobre, os direitos humanos, né, especificamente o direito dos diferentes, as diferenças. Prefiro eu dizer as diversidades. Né? Porque diferentes podemos ser, mas aceitamos a diversidade? Né? Porque na nossa cultura ocidental, a partir do platonismo, veja, Platão ensinou a gente a pensar desta forma. Para Platão, existem 4 princípios da razão. A razão, ela funciona para Platão. Esse é um princípio da lógica que nos acompanha. Até em nossa formação acadêmica, nós vamos escrever nossas teses, dissertações, etc., está lá presente, né? De forma, como é que se diz, inconsciente ou consciente, mas está lá presente, né? O princípio de identidade, saber identificar qual é o problema. O problema é isso. Né? Isso é o princípio de identidade, o primeiro princípio de saber identificar. Né? Segundo princípio de identidade, saber diferenciar, que A é diferente de B. Veja, o segundo princípio da razão é a diferença, mas a diferença enquanto exclusão. Isso é, uma coisa é aceitar a diferença, mas a diferença é exclusão. Né? Aceitar a diferença significa excluir. Né? Então, veja, segundo princípio da razão. O terceiro princípio da razão é o de ter ser excluído, né? Entre as várias possibilidades, com aquilo que a gente faz dentro de um processo um projeto de pesquisa, né? Entre várias alternativas, o que a gente faz, né? Escolher uma, né? Escolher uma. São os funis da academia. Escolher uma proposta, a gente vai afunilando para ficar com isto aqui, né? Isso vai excluindo as outras alternativas, né? Então, a gente a gente não pode pensar de forma abrangente, né? A gente tem que falar ou pensar de forma, como é que se diz, particularizada, né? Porque a gente tem que corresponder ao princípio da ordem, né? A ordem é essa, né? Essa é a perspectiva. E o outro princípio, o quarto princípio da razão, é o princípio aliás, né, o terceiro princípio de ter sido excluído o princípio, né, da não contradição. Né? Isso é excluir porque excluir várias possibilidades significa de que entramos dentro de um processo de contradição, se ficar conosco. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, a gente tem que eliminar a contradição. E, por último, né, é o princípio de razão suficiente, né? De que tudo tem uma causa, né? Tudo tem um princípio, né? Uma origem, né? Então, a gente tem que encontrar qual é a causa, né? Bom, esses princípios todos foram questionados a partir da dialética hegeliana, que não é o caso de nossa discussão aqui. Né? Mas é por aí, né? E aí a gente deixa a conversa aberta para a gente conversar, para a gente ir vendo o que a gente pode conversar, abrir mais a conversa. Não é assim, Sérgio? É isso mesmo. Eu, quando crescer, queria conseguir falar no tempo exato. É uma briga de minha vida, sempre fica muito por falar. Obrigadíssimo, Maurício. Gerou diversas discussões aqui. Eu tenho algumas perguntas, eu vou me valer do início de estar aqui moderando para fazer algumas perguntas para também. Será que a gente consegue estimular? Olá, as pessoas que chegaram depois, não consegui falar.
Olá, olá. Eu fiquei pensando muito na questão que foi falada e esse é um comentário, depois vem uma pergunta. A questão da responsabilização acerca dos próprios princípios da vida. Então, eu sou responsável por mim. Óbvio que diante de uma leitura do mundo em que se vive, a partir da superação e do olhar da superação dos quadros opressores, não é? Em diversos níveis. Então, a ideia de responsabilização é muito interessante porque tira de mim a culpa, né? Eu me responsabilizo pelos meus atos. Eu me responsabilizo em relação às outras pessoas também. Não que eu possa carregar a culpa do mundo, não é essa a questão, não é? Não é isso que está sendo colocado. Mas uma coisa que eu fiquei pensando é nessa associação dos mitos e um acelerado processo de respostas que a gente tem hoje. Tudo tem que ser muito imediato. Consumir tudo de forma muito imediata, desde os desejos, sei lá, do consumo material, ao desejo carnal, ao sentimento com as outras pessoas, que passa a ser até de dependência das outras pessoas para que eu me torne feliz, não me sinta culpado por ser triste ou coisa do tipo. Isso é cada vez, do meu ponto de vista, comum. Não sei se você concorda com isso. E, ao mesmo tempo, como se perceber dentro dessa civilização que é cada vez mais marcada pelo descarte. Por exemplo, se descartam os idosos, se descartam as pessoas que não estão em determinados padrões normatizantes da vida, se vai se descartando aquilo da lei o tempo todo. Simplesmente, ou não simplesmente, mas outras discussões, nem tudo é preto e branco, né, nesse sentido, mas vou focar no aspecto, simplesmente, sei lá, em alguns aspectos, pelo lucro, ou pelo prazer imediato. E se aquilo não me dá prazer, eu saio. E não é no sentido de não tentar, não é isso que eu estou querendo dizer. É o sentido do imediato. Isso, para mim, é um pouco mais questionado. Sim, gostei, Aline. Pronto, eu não sei se outras pessoas querem colocar agora, usem o chat, usem o microfone, estejam aí à vontade, eu gosto da conversa. Deixa eu então colocar verbal, de forma verbal, o que eu acabei de dizer. Junto com toda essa discussão que o Sérgio acabou de levantar, toda essa cultura de cancelamento que agora é muito discutida, claro, por causa da presença das redes sociais em nossas vidas, mas para além disso, né? O que seria a cultura de cancelamento antes dela estar sendo nomeada agora como cultura de cancelamento? E toda essa rejeição do aquilo que não é, aquilo com o que eu não concordo, eu simplesmente excluo. E aí a culpa já não é minha, já é do outro. E aí eu vou somar essa discussão com um outro livro, do Epíteto, né? Da arte de viver, e aí falar daquele sentimento da culpa em relação às outras em relação às coisas que nos atormentam, quer sejam enquanto nominadas enquanto pessoas, quer seja nominada enquanto coisas mesmo. É isso. Eu não sei, acho que poder partir daí, ou alguém quer colocar alguma coisa, ou daqui a pouquinho, senão passamos para Maurício. Eu tenho dificuldade de ficar calado, viu, também. Posso? À vontade, esteja aí, filósofa. Eu não apanhei de início, peço desculpa não ter entrado um bocadinho mais tarde, mas do pouquinho que eu pude ouvir era mais no sentido em que Feuerbach dizia que nós colocamos, ou seja, Deus existe no sentido em que nós projetamos Deus, ele como se fosse um espelho. Nós projetamos que ele é magnífico, ele é esplêndido, ele é misericordioso, ele é uma série de coisas, mas o que é engraçado é que para quem não acredita tão bem, se calhar, em Deus ou numa coisa externa superior a nós, sei lá, os ateus, eles sentem tão bem a culpa.
não é? No sentido em que, se calhar, a tal finitude do ser humano que nos coloca nessa perspectiva. E era só isso o meu comentário. Maurício, o microfone, pronto. Agora foi, me liguei. Foi Júlia, era Júlia que estava falando? Juliana. Juliana. Então, vê só, quando ela coloca o FEBA, é muito interessante, né? Eu vou por aí para chegar à cultura do cancelamento, né? Não, prefiro eu dizer cearense, eu esqueci agora o nome, Aline, cearense, como é que se diz, né? Do cancelamento, né? Da cultura do delete, né? Isso é deletado, né? Tem que deletar, cancelar. Bom, mas vamos embora. Então, o Feuerbach, né, essa questão da projeção de Deus, a gente projeta tudo, que é exatamente isso, né? Nós, né, eu sempre coloco, né? Feuerbach deve estar muito presente para ele, devia estar muito presente para ele, né? Prometeu, né? Prometeu devia estar muito presente quando ele estava escrevendo, né? Porque, de fato, é verdade, nós projetamos em Deus, né? O problema é que, como é que se diz, né? Feuerbach esqueceu de colocar a questão de que nós também projetamos nele a culpa, né? Prometeu nos mostra isso, né? Prometeu nos mostra de que a culpa é de quem foi que trouxe o fogo para a gente, não foi a gente que foi pegar, não. Foi um Deus que roubou dos deuses, né? A questão, o problema foi um problema divino, né? Bom, mas aqui estamos dentro de uma metáfora, né? O problema da metáfora é exatamente esse, mostrar a gente de que a culpa ela perpassa a existência da gente, né? Como não aceitação da nossa condição de finitude. E não aceitar a nossa condição de finitude, a gente projeta em Deus, né? Então, perdão, a gente vai pedir. Deus é misericordioso, sim, né? Para Feuerbach, no caso, estou aqui falando. Deus é misericordioso, sim, né? Porque ele vai exatamente aliviar a culpa, né? Porque a gente precisa aliviar a culpa da gente, né? Ela é tão forte na gente, a culpa é tão forte, né? Na nossa formação e condição originária de ser, né? Desde os tempos axiais, né? Os arquétipos da humanidade, como diz o Jung, né? Desde os momentos arquétipos, né? De que nós nos encontramos tão entranhados aqui dentro, né? De que a gente precisa se aliviar dela, né? E aí, por exemplo, Júlia, né? Não esqueça da figura de Jesus, né? Jesus é aquele que vem redimir, né? O Filho de Deus é Deus que vem redimir a gente do pecado, né? Então, a gente não se liberta por nós mesmos, a gente precisa de um Deus que liberte a gente, né? Por quê? Né? Porque a culpa ela é infligida, né? A um fora, né? A um fora da gente, né? Aí vem a questão do cancelamento, né? E a questão do outro, como a gente ver o outro como culpado. Evidentemente que hoje na nossa sociedade, a sociedade que eu sempre digo assim, vivemos numa sociedade que fez do desejo não uma realização, mas criou um desejo de necessidade. A gente precisa se satisfazer. O desejo é uma satisfação, né? E o que é uma satisfação? A satisfação é exatamente aquilo que nos dá um alivio, né? Ou nos dá uma aliviada, né? Vai nos aliviando uma consciência, né? Tanto de que, por exemplo, prazer para a gente é um alívio, né? A gente, como é que se diz? Beber por prazer, para sair com os amigos, né? Isso dá uma relaxada, né?
Quando é relaxada, que significa o quê? Né? Até sensualmente, sexualmente, fazer sexo é para relaxar. Relaxar, né? Me sentir realizado, né? Pleno, né? Não é? Sentir-se completo, né? Não, mas, veja, o outro aparece como aquele que vai levar a gente não a um processo de relação, mas um processo de culpabilização. Daí, como é que chama? Aline, bem razão quando você diz, o outro é que é culpado, né? Mas o outro é culpado porque a gente se sente culpado e quer colocar a culpa no outro, né? A gente quer se aliviar da culpa, né? Então, a gente nunca quer aceitar a nossa finitude, porque eu não sou, Sérgio, para dar prazer às pessoas como ele dá, eu tenho que dar prazer às pessoas como eu sou, né? E a gente não vê isso. Eu não sou, como é que se diz, o melhor intelectual da Sorbonne, né? Eu sou apenas Maurício, um pensador, né? Que estou tentando dar uma contribuição como eu sou. A gente quer ser melhor do que o outro. Daí vem a questão, aquilo que nós chamamos no ambiente acadêmico, né? A vaidade intelectual. O que é a vaidade intelectual? Você sentir-se culpado, né? Por você não ser o melhor. Então, você procura ser o melhor, né? E procura ser o melhor não valorizando aquelas outras pessoas que também são melhores, né? Então, veja, uma coisa ela vai carretando na outra, né? Porque o problema é o problema dos nossos relacionamentos humanos. O problema de Cheio é a relação humana, que é a relação do poder. O problema que está em jogo são as relações de poder, né? E aí a gente faz para Foucault, né? Foucault vai ajudar muita gente, sabe? Na microfísica do poder, né? O poder, o micropoder que cada um tem, né? Em que a gente quer potencializar para se sobrepor aos outros, né? Poderes, né? Então, a culpa, ela tem isso, né? Ela nos subordina, mas também ela nos potencializa no sentido de colocar a culpa no outro, né? Então, aí eu vou com a Aline, com você, quando você colocou, acho muito, muito pertinente a sua colocação. É por aí que eu vejo. Professor Carlos Silva, à vontade. Boa tarde a todos e a todas, ou boa noite. Com muito prazer. Aqui é a tarde ainda. Boa noite aí. Aqui é tarde, eu também estou do Brasil. Ah, tu estás aqui? Sim, em Brasília. Eu estou em Brasília. Gostei muito. A primeira coisa que eu quero dizer-lhe é que gostei muito da sua fala e o exemplo que trouxe daquela mulher no lixão é impactante. É de facto impactante. Fez-me lembrar, talvez, a magnitude deste problema no Brasil de hoje. Ou seja, os próprios pobres mais pobres que votaram neste troglodita que nós temos hoje no Brasil, é justamente isso. A sua dependência, a sua subhumanidade e, sobretudo, a sua vínculo aos pastores pentecostais ou outros caciques, qualquer que sejam, de facto, você retrata efetivamente o problema e creio que está encarnado nas mentes, digamos, de todo este pensamento. E muito obrigado por esta sua fala. Mas gostava de salientar uma coisa que também, apesar de a colonização e a civilização, entre aspas, com toda a conversão à religião judaico-cristã, católica e depois judaico-cristã, etc., marcou profundamente o Brasil, evidentemente, e os seus habitantes. Mas, apesar de tudo, eu gostava de pensar se há resistências. E que resistências? Eu creio que o toque nas pessoas do Brasil, brasileiras, em relação aos europeus e até portugueses, e não só, marcam as resistências, a sensualidade, a marca, digamos, do contrariar esta lógica que vem, você marcou muito bem, do Platão, depois certamente do Aristóteles, da metafísica aristotélica, de tomista depois da Idade Média, até o Descartes, que faz o corte
entre a alma e o corpo, depois de todo o racionalismo, e como realmente, apesar de tudo, digo eu, essa resistência marca ainda o outro lado, em que a culpa não é tão forte em algumas partes, em algumas franjas do Brasil, como é na Europa, nomeadamente nos países católicos, digamos assim. Essa é a minha pergunta, porque eu estudei o fenómeno da prostituição em Portugal, nas fronteiras do Minho e de Trás-os-Montes. E as mulheres profissionais, digamos, do trabalho do sexo, assumiam muito mais o seu trabalho, a sua profissão, do que as portuguesas, que se envergonhavam, etc. E, portanto, eu achei a vontade, o saber lidar com o corpo, a sensualidade. Este é um caso extremo, mas não só. Também nas relações amorosas e noutros contextos, o brasileiro ou brasileira não está tão impregnado desta pulsão, eu diria quase, da introjeção, como disse muito bem, judaico-cristã. A minha pergunta é: há margens de resistência no Brasil que podem potenciar a emancipação, a libertação deste jugo judaico-cristã, da moral judaico-cristã? Era a minha pergunta para você, Maurício. Muito obrigado. Sim, sim. Muito obrigado, muito obrigado. A sua fala é muito enriquecedora para a gente aprofundar o diálogo nessa perspectiva. Sim, porque o Brasil, né, ele tem... Aliás, né, tem uma coisa que é muito estranha. O brasileiro é um bicho estranho. É um bicho estranho. Né? Muito estranho, muito estranho. Né? Como diz Leonardo Boff, né, a nova Roma anda por aqui, anda por aqui. É uma mistura muito grande. Né? E essa mistura trouxe umas coisas assim, né? Olha, a gente tem que olhar, por exemplo, uma herança que vocês trouxeram para a gente, muito boa, né? Dentro da perspectiva judaica cristã, foi o catolicismo barroco. O catolicismo barroco, porque o nosso catolicismo é um catolicismo barroco. Os opostos, né? Não é? Bem e mal, não é? Nós fomos criados, nosso catolicismo barroco, é esse catolicismo, né, que é uma presença muito forte dos antagonismos, né? Bem e mal, claro e bom, como é que se diz? Noite escuro e dia, etc. Por aí afora. O barroco, quer dizer, o brasileiro, ele nasceu dentro dessa pulsão, né, dos antagonismos e não da contradição, né? Simplesmente, não é? Mas o antagonismo, né? Porque a contradição ela quer eliminar uma a outra, né? Quer ligar os opostos. O antagônico não, ele vive, né? Para nós aqui um grande exemplo é o Gregório de Matos, né? Chamado Boca do Inferno. Boca do Inferno. Ora, né? Que, como é que se diz? Ia para as orgias, né? A noite toda, e no outro dia estava no confessionário, confessando, e no outro dia fazer a mesma coisa, né? Feito o catolicismo barroco, esse catolicismo, né? Que se confessa e no outro dia vai para o carnaval e na quarta-feira de cinza está lá fazendo isso. É típico do catolicismo barroco que vocês, que está muito presente na alma portuguesa, né? Espanhola, né? Na península. Na península está muito presente. Né? Esse catolicismo, né? Muito mais do que o medieval, né? Que está mais para, como é que se diz, o norte, etc., o catolicismo medieval. Né? É uma coisa que é um fenômeno que precisamos estudar. Né? E ligada a essa perspectiva, né? A questão da sensualidade, a questão da culpa do pecado, tem as nossas culturas, né, originárias aqui, né, indígenas, de que não tem essa concepção de pecado. Né? Nossos índios não têm a concepção de pecado. Não existe. Não, veja, quando a gente diz não ter a concepção de pecado, não é que não tenha a concepção ou o senso de certo e de errado. Né? Não é que não tenha, né? Porque a gente acha, porque não tem concepção de pecado, não significa dizer que você não tem um senso. Né? Porque o problema do pecado é o sentimento que você carrega. Né? A culpa, o mal da culpa é o sentimento, não é a concepção. Evidentemente que eu sei que tem coisas que valem, tem coisas que não valem. Né? Tem coisas, né? Bom, isso aqui é uma coisa. E uma outra tradição que nós brasileiros carregamos, que é muito forte, é como é que se diz?
a cosmologia africana, que não tem esta concepção de forma alguma, e não vê antagonismo, aliás, não vê contradição e não vê luta entre bem e mal, né? É algo que está contido dentro da cultura, né? Se você vê, por exemplo, quando a gente vai a um terreiro, a gente vai conversar com as pessoas de cultura afrodescendente por aqui na nossa região, né? Então, fazer um despacho, né? Fazer uma coisa ruim para uma pessoa, né? Como é que se diz? Fazer um catimbó, como a gente diz, né? Fazer uma coisa ruim para a pessoa, fazer, né, um mal para a pessoa, né? Um descarrego, ou buscar um descarrego, etc., fazer uma limpeza. Não, eu não vou, como é que se diz, fazer um despacho, fazer mal para outra pessoa, não é que eu queira fazer o mal, eu quero apenas devolver a ela o que veio dela, né? Então, veja, essa concepção de pecado ela não existe nessas culturas. Veja, não existe tão forte no catolicismo barroco. Ela existe, sim, claro, no catolicismo barroco, mas não é tão forte como o catolicismo oficial da Igreja. E o Brasil ele foi colonizado por uma igreja portuguesa ligada ao Estado, né? Que no sistema de padroado, em que quem mandava na igreja era o rei, não era o Papa. Né? Quem mandava na igreja era o rei. E o rei não estava muito preocupado, as irmandades não estavam muito preocupadas, né? A Ordem de Cristo não estava muito preocupada com essas coisas. Os maçons não estavam muito preocupados com isso, não. Eles estavam preocupados em ganhar dinheiro. Né? Há tanto de que, como é que se diz, manter uma vida marital com uma negra, com uma índia e tudo mais, né? O que não era permitido. Né? Não era permitido. Né? Há tanto de que, por exemplo, vocês conhecem, em Portugal, sabe muito bem, né? A origem de rapariga para a gente, né? Porque a rapariga chegava para casar. Né? A comarca de Olinda escreveu para o rei de Portugal pedindo que mandasse mulheres brancas para casar com os homens brancos, né? Aqui no Brasil. Né? Porque, como é que se diz, os homens estavam tudo amaziados com as negras, com as índias e tudo mais, e a igreja não podia casá-los. Né? Não podia casá-los. Era proibido branco casar com índio ou com negro, né? Então, vieram as raparigas, né? As moças de Portugal, né? Vieram as raparigas. Chegando aqui, né? Os homens brancos deixavam as suas mulheres, que tinham filho e tudo mais, e ia casar com uma rapariga. Né? Trocava a mulher por a outra, né? Então, rapariga para a gente ficou a outra, né? Ficou a outra, porque ele deixava a sua mulher, que tinha filho, uma penca de filho à vontade, para ficar com a outra, né? A gente sabe dessa conversa. Mas veja, o que eu quero dizer aqui, no imaginário, veja, aqui rompe a noção de pecado, né, de culpa. Né? Veja, que está impregnado. E sem contar as outras matrizes culturais que nós temos aqui, que são terríveis. Terríveis não, que são de uma beleza profunda. Terrível no sentido de introjeção da culpa. Então, em nós é muito menor. Aí, veja só, aonde é que a gente entra na nossa proposta de conversa? Né, como é que se diz? O movimento pentecostal, católico e evangélico, protestante, cá no Brasil, esse sentimento de culpa ele emerge cada vez mais. Com essa vertente conservadora, né, emerge cada vez mais. E com o catolicismo institucional, que cada vez mais, né, se vitaliza em relação a essa, como é que se diz, como é que eu posso aqui dizer? A essa perspectiva de emancipação das pessoas em relação às instituições, por exemplo, as mulheres em relação ao patriarcalismo, os homens afetivos ou homossexuais, como nós chamamos. Né? A gente vê, por exemplo, veja só, diante do discurso do Papa, o Papa tem um discurso, Francisco, tem um discurso bem mais moderado, mais aberto, de que a Cúria Romana. Mas aí saiu outro dia aí, né, de que a Cúria Romana não permite a bênção, não é nem casamento, não fala de casamento entre homossexuais, fala de bênção, porque eles vivem no pecado. Veja, a questão é o pecado, veja, a culpa, porque, quer dizer, o outro ele tem que ser inferiorizado no pecado. Né? A questão não é o erro, se é errado ou se é certo uma relação homossexual. O problema é o pecado, porque você tem que introjetar a culpa. Né? Porque o pecado ele faz a gente introjetar a culpa. E quando a gente introjeta a culpa, a gente perde nossa
humanidade. Porque o mal da culpa é a gente perder a nossa própria condição de ser humano. Perder a nossa condição de ser humano, a gente perde a noção, ou perde, como é que se diz? A potencialidade, a gente perde a potencialidade de luta. A gente não luta, não reivindica tudo mais, porque é eu que sou pecador, eu sou o errado, eu sou o errado da história, né? Então, só tenho que pedir perdão, mas eu não vejo, mas por que eu errei e tudo mais, etc. Aí eu vejo, vai por aí, meu querido. Alisson, esteja aí à vontade. Bom, boa tarde a todos e a todas. É uma honra estar participando aí com vocês desse evento. Maurício, minha pergunta vai um pouco na contramão do que já foi exposto até agora, diante de um existencialismo mais ateísta e tal como é minha cara, enfim. E eu queria perguntar ao senhor, que é um pouco longa a pergunta, então eu vou ler aqui para ficar um pouco mais didática. O conceito de culpa, tal como foi proposto acerca de uma espécie de dialética cristã, não estaria delegando uma espécie de supressão desta prerrogativa, que diante desta abordagem faríamos nos refugiar nessa espécie paterna e acolhedora de Deus e tal. E assim também estaria dando embasamento ao tão famoso conceito de má-fé do Sartre, né? Quando, na verdade, deveríamos buscar, diante desse plano da imanência, uma espécie de catarse, né? Embasando também aquela questão da tragediografia grega, quando, na verdade, deveríamos buscar essa conceituação acerca da vida autêntica diante de um plano ontológico, né? Era essa a pergunta. Obrigado aí. Alisson, obrigado, digo eu. Veja, é isso que eu não soube no início colocar bem essa perspectiva que você pensou de uma forma muito elegante e muito perspicaz, né? A grande contribuição da tragédia grega é exatamente esse movimento de catarse, né? De que, como é que se diz, o trágico não é simplesmente a gente olhar a condição humana, mas a gente se identificar com ela. De que a gente, e a catarse, né, é a gente, como é que se diz, não é fazer uma limpeza em que a gente como é que se diz, nega a condição da gente, né? Mas, ao contrário, né, é uma limpeza que faz a gente enxergar a condição da gente. E, ao enxergar a condição da gente, a tragédia vai nos mostrar isso, né? Ao enxergar a condição da gente, né, a gente se solidariza com o outro, né? Porque a gente vê o outro enquanto ser humano, né? E não o outro como simplesmente diferente, mas a gente olha o outro como aquele que participa da condição da gente, né? Então, quando tu coloca, Alisson, a tua questão, né, eu acho muito perspicaz nesse sentido, de que nos ajuda a perceber a tragédia enquanto catarse, não enquanto uma limpeza de anulação, mas como uma limpeza em que faz com que a gente se encontre com a nossa condição, limpar daquilo que não nos faz, a gente se limpa daquilo que não faz com que a gente se veja como a gente é. Essa que é a grande contribuição da tragédia, né? Se você vai olhar Édipo vai mostrar isso para a gente, né? Édipo vai mostrar essa perspectiva, né, de que a gente se encontrar com a condição que a gente é, né? E a gente lê, né, a tragédia, a gente vai ver o espetáculo, né, se identificando. Até de que as pessoas iam para os espetáculos e saíam chorando, saíam comovidos, né? E aí é onde, por exemplo, o Nietzsche vai pegar Sócrates, né? De que o grande problema da filosofia é exatamente o abandono da tragédia, né? Que é negar a condição falível, a condição finita do ser humano, né? Que é exatamente o Sócrates está passando para a dimensão metafísica, né? Que Platão é quem vai melhor trabalhar, né? Essa perspectiva metafísica. O Nietzsche, né, ele intui muito bem essa perspectiva, né? E aí, quando tu traz o Sartre, né, tu vai mostrar para a gente, né, de que o problema da culpa é exatamente o problema da liberdade,
né? Acentuar a culpa é a gente perder a liberdade, né? Ou ter medo da liberdade da gente. A gente tem medo de ser livre, né? E a grande proposta de Sartre é exatamente a gente resgatar a autonomia, né? E não ter medo da liberdade, né? De sermos aquilo que somos, né? E nos libertar da todas as proibições, né? Sede defrandir. Proibido, proibir. É proibido, proibir, né? Isto é, não existe proibição. É liberdade, a gente se confrontar com a gente, com aquilo que nós somos, né? Então, quando tu traz essa perspectiva da tragédia, liga a Sartre, né? A gente coloca ela exatamente dentro deste âmbito que é a nossa finitude. E nos encontrar com a nossa finitude, a gente se encontrar com o outro. Qual é a grande dificuldade, por exemplo, das relações humanas? Eu não sei quem era que estava aí, que foi colocado. Sérgio, me ajuda aí. Quem era que estava com o marido perto? Era a tua, Aline, que eu vi passando o rapaz ao lado. Eu acho que era teu marido. Ou, quer dizer, suponho, né? Era meu marido, Ciro. Pois Também é cearense. Aí eu fiquei, por exemplo, a dificuldade da relação conjugal. Onde é que está? Não querer se encontrar no outro, mas um querer ajustar o outro. Não estou dizendo que é o teu caso, Aline, só estou dizendo com o trâmite, como se dá a relação. A gente se relaciona, né, querendo ajustar o outro a gente. A gente não se relaciona querendo emancipar o outro, deixando ele ser o amar como ele é, ou como ela é, né? Até uma relação com um amigo, né, eu e Sérgio, né? A gente, como é que se relaciona, querendo ajustar o outro a nós. Isto é, a gente conversa querendo convencer o outro. Estou aqui palestrando, querendo convencer você. Eu quero convencer você. Olha, eu estou apenas partilhando umas intuições. Se ajuda, tudo bem, a gente pensar mais, né? Porque eu quero crescer com vocês me provocando, etc. Mas a gente normalmente não é assim, né? Há tanto de que, por exemplo, o discurso, né? Tem um texto, eu estou trabalhando num texto para discutir agora esse mês que entra, que é exatamente a questão da linguagem, né? A linguagem retórica e a linguagem existencial, né? Dentro da perspectiva da linguagem existencial, a gente conversa querendo aprender, partejando saberes, partilhando dentro da linguagem. Dentro da linguagem retórica, a gente conversa querendo convencer o outro. A gente quer convencer o outro daquilo que eu penso. Bom, né? Você convence, quer dizer, veja, o modelo, a forma é de uniformização, unificação, né? Então, Alisson, quando tu falas, né, me lembra essa perspectiva. A culpa, né, dentro da perspectiva da tragédia, ela é trabalhada assim, mas ela é trabalhada, né, na perspectiva da emancipação do ser humano, deles encontrar-se com a sua condição, é uma condição falível. Por sermos uma condição falível, evidentemente que nós trazemos nossos erros, nossas contradições, né? Aliás, eu acho muito bonito o texto de Paulo, acho que um dos textos de Paulo, quando eu estou falando aqui, é o Paulo apóstolo, né? Paulo de Tarso. Então, como é que se diz? Né? Quando ele diz assim, como é que ele diz? Né? Não faço o bem que quero, mas normalmente faço o mal que não quero. Né? Mostra a contradição, né? A ambivalência. Né? A gente quer, mas essa é a condição. A gente quer fazer, a gente quer estabelecer uma relação melhor, etc. Mas nem sempre é possível, nem sempre a gente consegue por aí afora. Então, eu acho por aí, Alisson. É interessante, essas perguntas fazem com que a gente fique pensando em várias outras questões que podem ser colocadas, mas quando o professor Carlos Silva falou sobre a pergunta dessas aparentes contradições ou do menos peso da culpa do brasileiro, isso eu acho muito interessante. A abertura do Carnaval de Olinda é algo assim peculiar. O Carnaval é aberto no Mosteiro de São Bento. Ele é abençoado e dali mesmo já se começa a festa
profana, não é? Óbvio, eu não estou dizendo que concordo na totalidade com Gilberto Freire, com tudo daquilo dali, mas é importante perceber que desde Portugal, passando pela miscigenação com os indígenas brasileiros e as comunidades africanas trasladadas para o Brasil, essa miscigenação é absurda, não é? Então, cria, como diz Darcy Ribeiro, um povo novo, não é? Como ele vai colocar lá no povo brasileiro. E pensando nessa ideia, Maurício, parece-me, óbvio, já foi trabalhado por diversos pensadores, foi citado aí tanto por você quanto pelo próprio Alisson, Nietzsche, Sartre e tudo mais, a ideia de angústia como algo extremamente negativo, não como a gente pudesse aprender durante a caminhada, inclusive no sofrimento. Não estou dizendo que é supervalorizar o sofrimento, não é isso, porque vira doença em algum nível, mas é também procurar aprender em outras instâncias, como você falou há pouco, um diálogo consigo mesmo e com o seu próprio caminhar no mundo. Porque se eu não posso me desfazer dele, eu posso procurar transformá-lo, mas a partir do momento que eu o conheço. Não sei se concorda, mas eu acho que seria por aí. Se pudesse falar um pouquinho dessa angústia, hoje eu acho que seria importante. Mas o problema da angústia exatamente está na culpa, Sérgio. Ou como nós entendemos a culpa. Ou como nós entendemos. O problema da angústia, né? Graças a Deus, né, na psicologia, nos trabalha mais essa perspectiva de libertar a gente da angústia, né? Antigamente, a psicologia queria libertar a gente da angústia, né? Para a gente não se sentisse mais angustiado, né? Hoje não, você tem que conviver com a angústia, né? A angústia, ela faz parte, ela é condição ontológica de nós, seres humanos, né? A angústia, ela faz parte da gente. E por que ela faz parte da gente? Ela é ontológica. Isso aqui, Heidegger, é brilhante e vai nos ajudar muito, né? Porque a angústia, o Kierkegaard, Dantes, né? Também trabalha muito bem isso, mas por que a angústia ela é importante? Porque desvela a nossa condição de ser, né? E qual é a nossa condição de ser? Viver, né, na angústia de sermos falível, porque é angustiante, porque a gente gostaria de resolver tantas e tantas e tantas, mas sabemos que não podemos. E administrar isso é a perspectiva. Aí vem a culpa, né? Qual é o problema da angústia? É você colocar ela, potencializar ela com a culpa, né? Você se culpabilizar porque você não pode fazer. Daí você como é que se diz? Fica tudo obscurecido, você não vê alternativa e cai no fatalismo. Esse é o problema, né? Você cai no fatalismo, no conformismo. Resignação, né? Que é o grande problema da angústia culposa, né? Você vai se resignar a uma determinada situação, né? E ao se resignar a alguma situação, evidentemente que você agora se submete, né? Porque todo o esquema da culpabilidade está voltado para uma submissão, né? Por exemplo, o sofrimento, como você coloca, né? O sofrimento como nos é posto, né? O sofrimento é nos posto como uma submissão e não como uma condição de que todos nós vivemos, né, uma situação sofrível, né? Todos nós, seja ela qual for, né? Nós vamos ter, né? O sofrimento ele faz parte, né? Ele não é algo ausente, né? Porque em todo prazer, né, o prazer não é simplesmente a ausência do sofrimento, mas a gente saber sentir, né, sem ser sadomasoquismo aqui, sentir no prazer, né, sentir no prazer, né, em que, né, a gente tem o sofrimento se libertando dele. O prazer é a forma mais brilhante da gente se libertar do sofrimento, né? Mas para eu me libertar do sofrimento, eu tenho que aceitar o sofrimento. Eu não posso, como é que se diz, o prazer sem um sofrimento, quando a gente diz assim, veja, quando eu digo prazer sem um sofrimento, eu não estou aqui falando do sadomasoquismo, né? Eu estou falando da gente entender de que no prazer ele está contido, mas não como uma resignação, o sofrimento como resignação, mas como potencialização de algo maior. Aí eu me volto, por exemplo, eu acho tem coisas que são
porque as coisas foram tratadas, postas para a gente dentro de uma perspectiva tão metafísica que a gente não vê a beleza existencial contida, né? Por exemplo, Paulo de Tarso, o apóstolo, né, de Cristo, ele vai dizer para a gente, né? Quando me sinto fraco que eu me encontro forte. Ora, veja só, o que é que está aqui se dizendo? Né? Quando eu me encontro com minhas fraquezas, com a minha finitude, consequentemente, com o meu sofrimento, né? Porque não existe finitude sem sofrimento. Né? Não, o sofrimento não é uma coisa que é imposta, mas ela é parte da condição, é intrínseca ao ser humano. Né? Quer dizer, é nele que eu encontro a minha força. Né? Força aqui no sentido quanto processo de libertação, de emancipação, aí você sai existencialmente, né? Tematizando a questão, não simplesmente enquanto super-homem, enquanto poder de supremacia, mas enquanto potencialidade de você saber, né, cada vez mais se potencializar diante daquilo que você é. Né? E a gente se esquece de se potencializar diante do que eu sou. Né? Quer dizer, como intelectual, eu me potencializar diante do que eu sou. Compreender de que o que eu sei não é nada. Sócrates, né? Só que, como é que se diz? A ignorância socrática não é ignorância, é uma sabedoria. De que eu só encontro saber, que é o contrário, que a gente interpretou, né? A gente diz, a ignorância, só sei que nada sei, a ignorância. Não é essa ignorância, é a sabedoria socrática. De que eu só encontro saber quando eu entendo de que o saber é um não saber. Veja, me leva a uma anterioridade ao saber. Né? Eu só encontro saber quando eu compreendo de que não sei, de que aquilo que eu sei não é o saber. Existe uma anterioridade, existe um saber anterior, aquilo que eu falava. Existe uma sabedoria na culpa. Né? Existe uma anterior à culpa. Né? O que é anterior à culpa? Né? A liberdade. Né? O que é anterior à culpa? A liberdade. O ser humano é criado para ser livre, para aceitar a sua condição. O problema do ser humano é não aceitar a sua condição. Né? Aí a culpa aparece para potencializar a gente, para a gente não aceitar a condição da gente. Eu vou por aí, Sérgio, não sei não. Né? Eu gosto do caminho, inclusive nós fizemos uma leitura e debatemos há 2 semanas aqui no grupo um texto sobre o perdão, Henrique. Pode o perdão curar? É uma pergunta que ele faz. O texto é bem curtinho, não é? Mas traz uma ideia muito interessante, inclusive, de auto-perdão. Quer dizer, perdão é, ao mesmo tempo, auto-perdão. Né? Então, é uma dimensão que procura livrar a culpa, não no sentido de não livrar, bora lá. Libertar. O peso, sim, pronto. Libertar-se dessa culpa, pensando da seguinte forma, que você colocou brilhantemente. Eu vou continuar errando, pode não ser isso, mas na tentativa de ir acertando durante a caminhada. Não é? Óbvio que deslizes vão acontecendo. Então, eu penso que esse texto foi muito interessante, inclusive na hora da discussão, foi importante. E depois da discussão, eu recebi uma mensagem de uma pessoa do grupo que foi muito bonita. Disse que não tinha condição de participar porque o texto mexeu muito e é um tema ainda muito forte para ela. E não consegue ali, ainda é um tema muito... porque se sente muito culpada pelas escolhas que foram feitas. Isso eu acho importante demais. É um reconhecimento, já é uma parte do processo, né? Então, identificou aquilo dali para depois procurar ultrapassar. É muito bonito. Pois é verdade. É um texto muito bom que nos ajuda a perceber que a culpa, né, ela tem que ser superada. O perdão, né, o perdão não é ser perdoado. O perdão ele consiste em a gente se auto-perdoar. Porque enquanto você não se perdoa, você se sente culpado. Essa é a questão da culpa. Né? Você não se perdoar, você sempre... Olha, eu conheço não sei quantas pessoas que são profundamente piedosas do ponto de vista católico, não é? E que, como é que se diz? Vive a se confessar, né? Constantemente, né? Confessa-se, procura o padre para fazer a confissão, né? E conta o mesmo pecado, quer dizer, o padre perdoou, Deus perdoou, mas ele não se perdoou.
né? E sai contando a mesma coisa, se sente sempre culpado. Não já foi perdoado, não já foi perdoado, né? Porque tu ainda continua falando, dizendo a mesma coisa. Continua, foi perdoado. Né? É assim. Né? E as meninas, o que é que dizem? A Lene colocou uma expressão aqui que eu achei engraçada. Pecado de estimação. É mesmo, é de estimação mesmo. É desse jeito. Tinha que ser cearense para dizer uma coisa dessa. Tinha que ser. Para gostar de É porque estimação. eu venho de uma formação católica, e por isso, muitas vezes, esse tema em si, enfim, foi sempre muito debatido, mas eu me recordei, desculpa se eu tomar a frente de alguém, se alguém tiver Puxa à alguma dúvida, mas vontade, fala aí. falamos um pouco dessa questão do pecado, desculpa, da culpa, sobre o olhar judaico-cristão. E sobre o olhar anglo-saxão, sobre o olhar das outras religiões. Como é, então, essa visão da culpa? Assim, e como ela faz o contraste nessa discussão? Olha, os anglo-saxões são muito mais puritanos do que os católicos. Os católicos são mais pecadores. Né? Porque, deixa eu ver como é que eu brinco com isso com seriedade. Veja, eu comecei a minha fala colocando a questão do surgimento da ordem jurídica. No mundo anglo-saxônico, né? Então, a gente vai encontrar essa perspectiva muito mais presente, né? A culpa sendo trabalhada na perspectiva da lei, do jurídico. No âmbito católico, muito mais no âmbito metafísico. Me faço compreender aqui, Aline? Né? Então, veja, são duas perspectivas. Não estou dizendo que as duas não se permeiem, né? Não se entrelacem. Mas o acento que é posto, né? O acento que é posto, por exemplo, no âmbito católico, é muito mais metafísico, isto é, ontológico, essência, né? Ófilis culpa, mácula, né? Já nasce no pecado. Esse é o acento que é posto. No mundo anglo-saxão, o acento é posto na lei, jurídico, a lei, né? O problema é, como é que se diz, o legal. Daí você vai compreender isso muito assim, por exemplo, nas comunidades presbiterianas, como é que se diz, que tem sua origem das bandas do norte, no mundo mais anglo-saxão, na Suécia, Calvino é aquelas bandas da Suécia, né, por ali, Suíça, não é? Eu acho que sim. Eu acredito que sim, não tenho bem certeza agora, mas é essa região, né? Então, né, região mais nórdicas, né? Então, veja só. Então, você vai encontrar isso muito presente. A formação de Calvino é uma formação jurídica, ele é um advogado. Então, toda a concepção de pecado, de culpa, ele vai colocar a ênfase na lei. Então, onde é que está, aonde reside a culpa? A culpa reside em você não ter cumprido a lei. Né? Então, o pecado, veja, há tanto de que você vai encontrar nos discursos protestantes e evangélicos no Brasil, né? Essa perspectiva, o pecado se configura em cumprir a lei de Cristo. Daí eles olham muito mais o Antigo Testamento do que o Novo Testamento. Né? O Novo Testamento está muito mais ligado à questão da graça, da fé. Né? O Antigo Testamento muito mais ligado à questão da lei. Daí, por exemplo, para os Estados Unidos, né, os presbiterianos ou os calvinistas vão e formam lá as comunidades puritanas. O puritanismo protestante, né, que vocês conhecem muito bem com Max Weber, né? O puritanismo, que é a análise que ele faz, a análise de Weber é exatamente esta, né? É a partir do protestantismo puritano, como é que se diz, calvinista, né? Ele não está olhando, por exemplo, os protestantes de origem luterana,
Ele está olhando essa perspectiva, né? Que ele vai analisar. Não estou dizendo que ele desprezou os outros, né? Estou dizendo isso, mas o foco, o público-alvo dele é este, né? Porque exatamente a partir da submissão à lei, né, é que você encontra a salvação. Então, para os puritanos, os protestantes, puritanos calvinistas, e que veio para o Brasil, os pentecostais, né, que são de comunidades norte-americanas que vieram para cá, né, eles trazem essa perspectiva, né, de que nós somos santificados cumprindo a lei de Deus, os mandamentos, né? Daí vem toda aquela questão jurídica, o juridicismo muito presente, né? Tanto que você vai encontrar, né, ainda hoje, né, e, sobretudo, com a teologia da prosperidade. Com a teologia da prosperidade, você vai encontrar essa perspectiva muito presente, né, de que você se submete à lei de Deus, em compensação, Deus vai ter que me dar tudo o que eu tenho direito, do bom e do melhor. Né? Ele não quer um fusquinha, não, que não existe mais nem mais para vender por aqui, né, ali? Somente não um carro popular, não, que Deus vai me dar. Né? Vai me dar uma Ferrari. Deus vai me dar uma Ferrari. Né? Quer dizer, eu me submeto à lei, faço tudo que Deus quer, pago o dízimo, etc. Né? Deixo de procurar as coisas do mundo, as coisas, os prazeres, etc. Mas Deus vai ter que me dar tudo em dobro, né? Porque eu cumpro a sua vontade. E a vontade de Deus é aquilo que está cumprido, que está escrita na lei. Né? Essa que é a questão. Já para os católicos, como eu disse, diferente. Né? Não é que os católicos não vejam isso. Né? Agora, o acento é posto mais na questão ontológica. Né? Pronto, por exemplo, você vai entender. Por que para os católicos? Para os protestantes, casamento você pode casar 10 vezes. Né? O divórcio não tem problema. Para a maioria das... Né? Porque é uma questão legal, ok? Já para os católicos é uma questão sacramental, né? Sacramento é aquilo que marca você, você não pode, você não cancela, né? Uma vez a Aline batizada, será sempre batizada, não pode batizar novamente, né? Entre os evangélicos você batiza, dependendo da igreja, né? Hoje menos, porque muitas delas há um só batismo, etc. Existe uma questão teológica por trás. Mas em outras que vai batizar de novo, né? Dependendo da quantidade de dinheiro que você tiver, você batiza 10 vezes, né? Sabedoria, né? Constantino fez isso, né? Constantino foi sábio. Olha o cara mais esperto, foi mais sábio que Bolsonaro. Né? Porque Constantino, Bolsonaro não é sábio, né? Não tem... Mas, como é que o Constantino, né? Como é que se diz? A gente já viu Bolsonaro ser batizado não sei quantas vezes, né? Constantino só se batizou uma vez, na hora de morrer, que ele não era besta. Na hora da morte. Porque antes, sem ser cristão, ele podia fazer as misérias todinha que ele fez, matar menino, matar mulher, nas guerras dele e tudo mais, né? Depois, como cristão, ele não podia fazer, né? Então, na hora da morte, ele disse, na hora da morte eu quero batismo, porque com batismo não lava tudo, apaga os pecados todinho, por aí fora. Pronto, embora. Isso é sabedoria, né? Cada sabe da mulher, esperto, né? Então, não sei se te respondo a questão dos... Né? Que responder não, porque eu sei que não respondi. Agora, como é que se diz? Ajuda a clarear para a gente procurar a resposta. Isso. Porque essas coisas que vocês estão me perguntando, depois eu também vou procurar, porque eu disse tanta besteira sem saber acular que eu nem sabia. Né? Tem que procurar saber para outra vez eu ficar mais esperto. Eu acho que o chefe do executivo no Brasil é a antítese de Constantino ou de qualquer pessoa que consiga pensar minimamente. Mas Carlos Silva está em Brasília providenciando essa ajuda também para a queda. Eu tenho que fazer um exercício. Ali precisa de muita força. Pessoal, a gente está indo para a parte final. Eu queria saber se alguém tem mais algum comentário para só fazer uns anúncios aqui também da próxima conferência, ou podemos ir caminhando já para esse... Oi. Eu quero saber quando o Maurício virar novamente. Deixa Carlos, como é que se diz em Brasília, resolver todos os problemas. Pronto, pois vamos por aí.
Antes de agradecer a Maurício, eu só queria fazer o anúncio da próxima conferência, que já está marcada, vai ser no dia 17 de maio, e o tema é sobre direito à habitação, com dois diálogos, duas pessoas para dialogarem. A arquiteta Helena Roseta, aqui de Portugal, e o vereador Eduardo Suplicy, que vão falar sobre suas experiências políticas nesses aspectos. E aí a gente vai fazer as divulgações, como recorrentemente fazemos, e nos encontramos também por esses caminhos. No mais, queria, assim, imensamente agradecer a Maurício. Maurício, eu não sou de fazer esse tipo de comentário, não, mas vou fazer agora. Eu recebi tantas mensagens aqui das pessoas que estão assistindo, dizendo, eu entendi porque você fala muito bem dele, eu entendi como é se apaixonar pelas aulas dele, e assim sucessivamente. Pronto, estou deixando isso registrado. Eu acho que é muito instigante a forma que é colocada e que nos auxilia também a pensar, não necessariamente do meu ponto de vista com uma única resposta, mas indicando vários caminhos por onde a gente pode caminhar e encontrar essas informações, conhecimentos, discussões a serem colocados. Então, mais uma vez, eu agradeço sua disponibilidade, desde o início, sua disponibilidade, seu trabalho, seu compromisso, sua dedicação em discutir conosco. E digo que, mais uma vez, estamos abertos aí às propostas, às conversas, a dialogar ainda mais. As pessoas que assistiram também, agradeço bastante a presença, as perguntas, as interrogações, as mensagens, e vamos por aí. Pois é, eu que agradeço a vocês terem me escutado. Estou aqui, né? E antes de Sérgio ir embora, Aline, a gente vai fazer aqui um café filosófico com o pessoal todinho, para a gente mostrar o café nordestino com cuscuz. Né? E Ceará. E tapioca também. É bom, bom. E agora que a gente descobriu fazer cuscuz com tapioca com charque, viu? Aí danos tudo. É o melhor do mundo. Como podemos dizer, é só o milho da pipoca. Tapioca com charque, olha, é bom demais. Muito obrigado. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau. Beijo para vocês. Igualmente, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Deus.